Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que há. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Deixa eu te explicar uma coisa desse texto, que por muitas vezes foi mal compreendido. Preste atenção. O templo tinha sentinela, sim ou não? Sim ou não? Então por que o templo de Deus e as coisas de Deus tinha guarda, se Deus guardava? Você já parou para pensar nisso? Às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, eu confio em Deus, será que meu carro precisa de seguro? Eu confio em Deus, será que eu preciso de um plano de saúde? Pastor, eu vi fulano indo em determinados lugares e ele estava com segurança. Será que precisa de segurança? O texto é bem claro: se o Senhor não guardar, em vão vigia. Então o texto diz que existe um sentinela, sim ou não? Existe um sistema de segurança, existe uma prevenção, e ela vai proteger de tudo aquilo que conseguir proteger. E se ela não conseguir proteger, quem é que entra em cena? O Senhor. Nós precisamos entender essa expressão, guardar a cidade. Entendemos que a Bíblia nos diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos, para que eles possam se acampar ao redor daqueles que o temem e o livram. Salmo 34, 7. Então eu preciso entender que quando eu tenho sobre mim essa cerca que ele estabelece, seja a cerca da palavra, seja do louvor, da postura, da moral, da ética, tudo isso que eu convivo, quando alguém olha para você, mesmo que você não fale nada, ele começa a identificar que você tem um dono, porque nesse mundo só existem dois donos: um dono verdadeiro e um suposto dono, e você vai se parecer com um deles. Com o que, pastor? Com a cerca, com aquilo que te cerca, com aquilo que te envolve. E é importante que as pessoas vão olhar e dizer: você foi comprado por preço de sangue, e olha o estilo de vida que essa pessoa vive. O próximo passo, o terceiro, é limpar. É lógico, ele vai limpar. Ele já comprou, ele já cercou, agora é propriedade dele. Ele limpa dentro ou fora? Ele limpa dentro. A propriedade é a dele. Então ele vai entrar e vai limpar das pedras. Mateus capítulo 13, coloca para mim por favor, verso 20 e 21. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, com pedras, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele logo se desvia ou se escandaliza. Preste atenção. O texto diz que ele cerca e a primeira coisa que ele faz é remover as pedras. Ele vai usar o solo. Então ele retira as pedras. Por quê? Porque ele vai semear. E as pedras são inimigas poderosíssimas para as raízes. O que faz uma planta se estabelecer são suas raízes. São elas que determinam basicamente a sua estrutura para suportar ambientes de seca, intempéries como vento, enxurrada e tantas outras coisas. Quanto mais enraizado a vinha ou essa muda estiver, quanto mais profunda for suas raízes, quanto mais estabilizada for seus posicionamentos, mais adversidades elas enfrentarão, ou estarão prontas
para enfrentar. Por isso que nós vemos pessoas que você observa e elas chegam num ambiente, crescem com uma facilidade muito grande, aparece, desponta, quer cantar, quer trabalhar, quer ir para os ministérios. Eu fico lá fora, eu fico aqui dentro, eu vou para o ministério infantil, eu estou no Manhã com Deus, eu estou na oficina da alma, eu participo de tudo, mas é só aquecer um pouquinho, é só criar uma dificuldade e pronto, ela se escandaliza, ela vai embora. Estava mal intencionada? Não. Ela só não tinha profundidade o suficiente para, no momento de escassez, ter uma fonte de onde ela iria retirar seus nutrientes, sua água, recursos, para que elas consigam se manter firmes, muitas vezes secas. Você viaja para algumas regiões, até mesmo aqui no Brasil, mas tem algumas regiões que, se você chegar no ambiente, você vai ver basicamente todas as árvores secas. Não tem uma folha nela. Seca, seca de seca. Se você não tiver acostumado, você pensa que se tacar fogo naquilo, pega tudo. Mas se você chegar pertinho dela e tentar quebrar um galinho, você vai ver que ao invés de quebrar, ele vai envergar. O que indica que ele não está morto, ele está seco, porque o ambiente externo não é agradável. A umidade desapareceu, a chuva não aparece, o vento arrancou as folhas, a terra começou a rachar. E do que ele está sobrevivendo? Daquilo que está lá embaixo. Lá de baixo ele está tirando suas forças, ele está tirando seus nutrientes. Por isso que a Bíblia chega a dizer que a fé é loucura para alguns. Porque quando você olha em torno da pessoa, todo o ambiente é inóspito, é inadequado, é um ambiente onde todos morreriam, mas ele não está sobrevivendo da periferia do ambiente que está em volta. Ele está tirando recursos lá do eterno, lá de baixo, porque ele está, profundo, enraizado. E isso só acontece com quem remove pedra. Pastor, está aí as pedras, certo? As preocupações, angústias, perseguições, tantas coisas que ele usa como exemplo. Quando ele vai falar dos espinhos, na mesma parábola do semeador, ele fala de coisas materiais, mas agora ele está falando de coisas emocionais. Jesus compra você, cerca você, mas não pode limpar você. Você não se permite. Porque para limpar a lâmina do arado, ou a perfuração mais antiga de um arado feito de madeira, é doloroso enfiar na terra, abrir aqueles sulcos, aquelas valas, sabe? Tem que firmar, o boi vai puxando e eles vai firmando, ou então aquela lâmina torta que vai cortando, vai mexendo, aí começa a mexer nas suas memórias, começa a mexer nas suas lembranças, aí começa a mexer nas suas angústias, nas suas decepções, e aí isso começa a te ferir. Então você não quer que mexa, você quer continuar na igreja com Jesus cheio de pedras. Ele é seu dono, ele é seu dono. Você está cercado, mas você não produz. Porque quando ele tenta te limpar, você recusa, porque a limpeza é desagradável, ela é desconfortável. E vá que quando a lâmina passa, ela traga lá do fundo uma pedra e ela apareça. E talvez você não gostaria de descobrir que você tem pedras, que você tem obstáculos. Então você não quer que ninguém veja. É melhor você não produzir do que alguém enxergar as suas mazelas, as suas pedras. E ele limpa das pedras. Em João 15:2, Jesus diz: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, Deus nos ama tanto que nos poda. E podar dói. Significa que ele nos leva a encarar nossas falhas, a remover da nossa vida aquilo que está nos atrapalhando, mesmo quando isso nos causa desconforto. O problema é que, muitas vezes, nos apegamos a coisas que Deus quer tirar. Mágoas, ressentimentos, hábitos destrutivos,
relacionamentos tóxicos. E quando Deus começa a mexer nessas áreas, resistimos, porque nos acostumamos com essas pedras no solo da nossa vida. A pergunta que precisamos nos fazer é: estamos dispostos a passar pelo processo de Deus? Estamos dispostos a deixar que Ele limpe nosso coração, mesmo que seja desconfortável? O crescimento espiritual não vem apenas de conhecimento ou boas intenções, mas de uma entrega genuína a Deus, permitindo que Ele molde nosso caráter. Se quisermos crescer, precisamos estar prontos para abrir mão do que nos impede de avançar. O Senhor já preparou a terra, já plantou a semente. Agora, cabe a nós decidir: queremos permanecer estagnados ou vamos permitir que Deus faça a obra dele em nós? Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.